Olá! Nesse vídeo falaremos sobre saúde mental e traremos foco sobre duas áreas em específico, a área da dança e a área do esporte, no caso o fisiculturismo. Traremos aqui alguns relatos de pessoas da área, falando um pouco sobre suas trajetórias, sobre suas carreiras, sobre coisas que viveram, cobranças excessivas de padrões estéticos e o quanto que isso é prejudicial e impede um pouco o rendimento desses próprios atletas, né? E o objetivo desse vídeo é realmente dizer o quanto o acompanhamento psicológico nessas áreas faria a diferença e minimizaria um pouco os impactos e efeitos na mente de cada uma dessas pessoas. Espero que gostem e até mais. Começaremos então falando brevemente sobre o tema saúde mental como um todo e sua importância, e logo após traremos os relatos e daremos continuidade à nossa temática. Segundo a OMS, saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. O exercício físico, ele é conhecido por trazer benefícios à saúde, pois ele aumenta a disposição, ele diminui o estresse, melhora o condicionamento físico, ajuda a controlar a ansiedade e a depressão, entre outros fatores. Além disso, a sua prática frequente auxilia no controle do peso, o que é um atrativo para muitas pessoas. A importância do esporte é evidente e definitiva para as pessoas e para a sociedade, ao passo que seus aspectos sociais, políticos e psicológicos têm sido estudados e uma atenção especial tem sido dada à sua ligação com a saúde mental. Além de promover saúde física e mental, a atividade esportiva pode intervir numa melhora das questões sociais, respeito e autocontrole da redução de comportamentos negativos e prejudiciais, como o tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas. Pesquisas demonstram que o esporte é um importante fator tanto para o estado geral de saúde mais positivo, quanto para aspectos relacionados à saúde emocional, quando comparados a ex-atletas e a não atletas. Olá, meu nome é Júlia, tenho 25 anos, sou natural de Contagem, Minas Gerais, atualmente resido em São Paulo. Aqui eu trabalho como bailarina e como professora. Minha trajetória na dança começou aos 9 anos de idade, qual eu iniciei as aulas de dança em uma escola. Logo depois mudei para outra escola, onde eu permaneci até por volta de 16 para 17 anos. E mais ou menos nessa época eu decidi que eu queria seguir na carreira profissional de bailarina. E fui atrás de me formar para isso. Fiz o curso técnico em dança e logo depois dancei em alguns grupos em Belo Horizonte. E no começo de 2020 eu me mudei para São Paulo e atualmente danço aqui. Em todos os lugares pelos quais eu passei, onde eu dancei, onde eu fiz aula, desde muito nova, desde por volta de 11, 12 anos, sempre existiu a questão do padrão estético, que sempre era muito cobrado, principalmente por eu ter as pernas mais grossas, principalmente as coxas, a panturrilha, e isso era sempre muito cobrado de mim, para que eu diminuísse, e era sempre visto como um obstáculo, como se fosse algo muito negativo, era sempre colocado para mim como algo muito negativo, e eu comecei a minha relação com o meu corpo era muito difícil justamente por essa questão, porque era sempre visto como feio, como algo que não era positivo para mim, desde sempre. Já um pouco mais velha, por volta de 17 para 18 anos, quando eu comecei o curso técnico em dança, eu comecei a ter contato com mais professores e comecei a ter contato com um mundo um pouco mais profissional. E quando a exigência aumenta, a exigência da questão corporal também aumenta. E eu sofri muitos casos de humilhação dentro da sala de aula, nos quais eu era muito exposta, às vezes quase como exemplo, ou pressão psicológica de diretores e professores dizendo que eu não poderia fazer tal coisa porque eu estava gorda, que eu não poderia dançar tal coisa porque eu estava gorda, que seriam tirados papéis de mim em espetáculos se eu engordasse.
E isso acabou gerando um transtorno alimentar, no qual eu tive muitos episódios de compulsão alimentar e o que chamam atualmente de transtorno purgativo. Como eu não conseguia colocar o dedo na garganta para conseguir vomitar, eu comprava laxante e acabava tomava 2, 3, cheguei a tomar quase uma cartela em um dia, justamente porque eu tinha entendido no meu corpo que quando eu conseguia ir ao banheiro era um momento que eu me sentia mais magra e menos inchada, e eu achava que essa seria a solução para mim. E eu fiquei nesse transtorno, tanto de ingestão de alimentos, quanto um transtorno de imagem, o qual eu percebi faz pouco tempo, porque hoje eu vejo minhas fotos desses anos, entre 2016 e 2018, que era um ano... E entre 2016 e 2018 foram os anos que eu mais fui cobrada em relação a essa pressão estética, de sempre estar mais magra do que eu já estava. E por eu ter uma estrutura um pouco mais larga, isso às vezes era muito difícil, porque quando me colocavam do lado das meninas que dançavam comigo, eu nunca ia parecer que eu tinha o mesmo peso, porque eu tenho uma musculatura muito mais definida do que as meninas que dançavam comigo, e por aí vai. Tanto que em algum desses anos eu procurei uma nutricionista, tive um acompanhamento durante um tempo, e na avaliação que ela fez, ela constatou que todas as minhas medidas, o meu peso, altura e IMC, estava tudo saudável, estava tudo dentro do padrão. Então, tudo bem eu querer emagrecer, mas ela disse que eu não tinha essa obrigação, porque realmente eu estava dentro do meu peso. E aconteceram situações onde foram realmente humilhantes para mim em relação a essa pressão, como quando me vetaram de dançar em uma certa coisa porque eu estava gorda, segundo a diretora, de uma outra situação em que uma outra professora me deu um remédio tarja preta para que eu pudesse emagrecer, sendo que isso é um remédio para obeso e, na verdade, você emagrece pelos efeitos colaterais dele. E os danos psicológicos disso, os traumas que isso me causou, ainda refletem hoje, depois de quase 3 anos que tudo isso passou. E eu ainda tenho alguns problemas de imagem corporal, ainda tenho alguns problemas de aceitar o meu corpo como ele é. Hoje a minha relação com o meu corpo mudou bastante, mas todas essas situações fizeram com que essa relação sempre fosse muito difícil. E todos esses danos com certeza foram causados por conta dessa pressão estética que é feita dentro da dança como um todo. Bom, gente, hoje eu vim aqui para poder falar sobre a importância da psicologia esportiva dentro do esporte fisiculturismo. Eu, como atleta armadora, futura atleta em preparação para uma competição, venho falar sobre o ponto de vista do atleta e a importância de um acompanhamento psicológico ali dentro. Por quê? A maioria das pessoas acham que o fisiculturismo se baseia somente em dieta e treino, somente. Basicamente, é isso o por fora. Só que o que a maioria das pessoas não conseguem ver é o psicológico daquele atleta, porque ele tem que lidar com a pressão de todo mundo, ele tem que ter um foco, então tem que ter um acompanhamento e muitas vezes acontece quando o atleta é de alto nível e ele já chega num nível de estético muito alto, ele não consegue reconhecer. Então ele começa a buscar defeitos para poder sempre melhorar. Se ele não tem um acompanhamento psicológico ali, ele sempre vai ficar insatisfeito e aquilo ali vai gerando frustração. Ele não consegue chegar num nível de falar assim, consegui. Ele sempre está insatisfeito. Então aí vem se tendo uma importância desse acompanhamento psicológico.
coisa que antes não era tão vista dentro do campeonato fisiculturismo. Porque o lado psicológico não era muito visto, era algo como demonstrativo de fraqueza, até que alguns atletas começaram, de alto nível, começaram a expor que faziam acompanhamentos psicológico porque tinha transtorno de ansiedade gerado pelo o estresse da competição, por exemplo, quando está em preparação, restrições de comidas, então assim, são momentos muito pesados para aquele atleta, então ter um acompanhamento é essencial, e até mesmo a depressão, então vários atletas foram expondo esse lado, e aí o pessoal começou a ver a importância do acompanhamento psicológico. Não existe hoje dentro do SUS um acompanhamento específico para o atleta, porque não é tão visto, é algo que ainda está sendo trabalhado. Dentro do SUS tem os acompanhamentos psicológicos normais de uma pessoa comum, mas ainda é uma deficiência ter esse acompanhamento diretamente para o esporte. O acompanhamento psicológico, ele dentro desse esporte, ele vai acontecer principalmente porque o esporte não é ele com outra pessoa, é o atleta e ele mesmo. Então ele precisa ter aquele acompanhamento, ele precisa estar com a mente muito focada. Então se pega uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão, que ele adquiriu, isso tudo vai dificultar a performance do atleta na hora da competição. Então, nesses momentos, o psicólogo ele é essencial, até mesmo para poder mostrar para o atleta que tem coisas que está fora do controle dele. Exemplo, o caso da pandemia que estamos vivendo. Estamos vivendo um momento muito difícil, onde as academias estão fechando, abre, fecha, então não tem como ter uma rotina. Nesse momento, mais do que nunca, é necessário ter um acompanhamento. Por quê? A mente do atleta, ele não consegue identificar que tem coisas que estão fora do seu poder. Não tem como ele pegar e abrir uma academia se ele não tiver condições de manter aquilo ali. Então, a mente da pessoa tem que estar muito bem trabalhada para poder identificar que alguns fatores não vão depender dele. Então, talvez ele atrase o processo para alcançar aquele objetivo por fatores que não está sobre o seu controle. Sem o acompanhamento psicológico, ele não consegue ter essa mente de que tem coisas que não estão no poder dele e acaba se frustrando. E aí ele acaba descontando aquilo ali. Ele pode descontar, ou seja, no rendimento da sua academia, pode ser até mesmo na compulsão alimentar, que muitos atletas têm compulsão alimentar, mesmo isso não mostrando. Fora a pressão das pessoas que acompanham aquele atleta e querem acompanhar a rotina daquela pessoa. O psicólogo dentro da área esportiva não é tão vista como psicólogo convencional de uma rotina convencional, de uma pessoa comum, por exemplo. É muito falado o psicólogo esportivo dentro de jogadores de futebol, atletas de vôlei, por exemplo, onde em alguns casos mostram alguns acontecimentos e mostram que algumas pessoas precisaram passar pelo acompanhamento psicológico. Aí sim, dentro do fisiculturismo não é tanto, porque ainda há muito preconceito. Tem o preconceito de demonstrar fraqueza daquela pessoa e até mesmo das pessoas que não conhecem a psicologia e acham que o psicólogo ele só tem que tratar, se ele está tratando uma pessoa por uma depressão, uma ansiedade, é porque aquela pessoa é fraca. Então as pessoas veem isso como um lado negativo. Por isso, ainda assim, existe muito preconceito dentro do esporte, mas eu vejo que é algo que tem se mudado. Atletas homens, principalmente, onde o preconceito é maior, têm falado que eles fazem terapia, têm exposto a importância da terapia, é algo que tem sido construído, mas ainda assim não é tão visto como em outras áreas esportivas.